Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre as pessoas que são excluídas da igreja porque tem mais pecados do que a outra. Às vezes nem tem, mas algumas pessoas excluem alguns e não o chamam para ter uma experiência com Jesus. Essa exclusão faz de nós orgulhosos. Nós não podemos ter este coração orgulhoso, não podemos excluir as pessoas. Selecionar boas amizades não é ruim, porque a palavra de Deus diz que más companhias corrompem os bons costumes, mas nós não devemos de excluir as pessoas quando elas têm uma vontade de estar com Jesus, de estar com Cristo, de participar de tal movimento da igreja, de querer ajudar. Precisamos levar a palavra do Senhor, seja com palavras ou com ações, mas quando aquele coração acolhe a palavra de Deus, não coloque este irmão em um estado de humilhação, mas acolha ele na igreja, faça com que ele sinta o amor de Deus. Nós vemos Jesus acolhendo, sentando à mesa com os pecadores, mas às vezes tem pessoas que estão há 30, 40, 50, 60 anos na igreja, pessoas que parece que não tiveram uma experiência com Jesus, que excluem as pessoas, como que se ela fosse os santos, sem pecado, e eles são os pecadores. Uma coisa horripilante que nós temos na igreja, que tem pessoas que querem servir ao Senhor, mas excluem os outros, se achando os melhores, os santos da igreja. Aí você vai ler a palavra de Deus. Claro que eu acredito que essas pessoas que estão 30, 40, 50 anos na igreja, só pode que não estudam a palavra de Deus. Aí se acham melhores, porque quem não tem intimidade com a palavra de Deus, se torna uma pessoa orgulhosa, se achando mais do que os outros. Mas uma pessoa humilde, ela reconhece o seu pecado, acolhe o irmão que está no pecado, porque sabe que Jesus pode curar aquela pessoa, pode salvar aquela pessoa, pode derramar o seu Espírito Santo de cura e libertar ela dos vícios. Nós precisamos ter um coração acolhedor. Estamos na quaresma, é tempo de nós começarmos a meditar se estamos realizando a vontade de Deus dentro da sua igreja. Vamos para a palavra de Deus, que esta palavra aqui é um tapa na cara de quem se acha melhor na igreja. Diz assim, Lucas capítulo 5, no versículo 27 a 32, que diz assim: depois disso ele saiu e viu sentado ao balcão um coletor de impostos, por nome Levi, e disse-lhe: segue-me. Deixando ele tudo, levantou-se e o seguiu. Levi deu-lhe um grande banquete em sua casa. Vários desses fiscais e outras pessoas estavam sentados à mesa com eles. Os fariseus e os seus escribas puseram-se a criticar e a perguntar aos discípulos: olha só, por que comeis e bebeis com os publicanos e pessoas de má vida? Respondeu-lhes Jesus: não são os homens de boa saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Não vim chamar à conversão os justos, mas sim os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, primeiramente, nesta perícope, ele chama Levi, cobrador de impostos. Naquela época, o cobrador de impostos era pelos judeus um pecador público. Era um homem que trabalhava para Roma, cobrando impostos do povo de Deus. Então ele era falado entre os judeus como uma pessoa de má vida, que traiu o povo. Levi traiu o povo. Ele era judeu
e foi cobrar impostos dos judeus trabalhando para os romanos. Os publicanos são cobradores de impostos. Então, Jesus, ele olha para Levi e o chama: vem e segue-me. A palavra de Jesus vai ao coração de Levi. E é interessante que o chamado de Deus faz com que Levi o siga. E isso para nós nos mostra nessa palavra que Levi não fica argumentando, ele obedece. Levi obedece a palavra do Senhor: vem e segue-me. E muito mais, ele leva Jesus para a sua casa com mais cobradores de impostos e pessoas de má vida, diz a Bíblia. Ali Jesus se senta com os pecadores, mas aqueles que se achavam justos, aqueles que se achavam santos, que é os fariseus e os escribas, julgam Jesus por estar com eles, os pecadores. Aí Jesus dá uma palavra excepcional, que esta palavra é para as pessoas que estão na igreja e que se acham santas, que se acham justas, que escolhe pessoas assim: essa aqui não pode vir para a igreja, essa pode vir, e vai querendo escolher como que se ela fosse o juiz do juízo particular. Mas olha o que o Jesus fala assim: respondeu-lhe Jesus: não são os homens de boa saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Não vim chamar a conversão os justos, mas sim os pecadores. Aí você começa a pensar: quem é justo? Todos nós somos pecadores. Os fariseus querendo julgar Jesus porque senta com os pecadores, como que se eles não fossem pecadores. São pecadores também. Não estão entendendo que Jesus também veio para eles. Porque se Jesus senta com os pecadores, os publicanos, os cobradores de impostos e as pessoas de má vida, também Jesus quer sentar com os fariseus e os escribas, porque eles também são pecadores. Só que como eles se acham santos, justos, não conseguem ficar próximos de Jesus. Jesus é luz, e o que a luz faz perante as trevas à noite, revela o pecado do outro, ilumina, vai revelar as coisas que estão no escuro quando vem a luz. Jesus, sendo luz, vai revelar o pecado que está nos fariseus, nos escribas, mas isso incomoda eles, incomoda os fariseus, e por isso que Jesus fala: não vim chamar os justos, mas os pecadores, que somos cada um de nós, que reconheçamos que nós somos pecadores. Nós precisamos fazer o que Levi fez, quando Jesus chamou: vem e segue-me. Não argumente nada, levante e comece a seguir Jesus, obedeça a palavra de Deus, seja uma pessoa cheia do amor do Senhor, porque nesta quaresma é o dia de mudança, é o tempo de mudança de vida. Vamos mudar a nossa vida, conformando a nossa vida com a de Cristo, imitando o Senhor Jesus. Deus te abençoe.